Vou começar agradecendo o convite, parabenizando a Abrem pela organização do evento, mais uma vez trazendo o tema de relevância aqui para a discussão, para a gente também ter um panorama de diversas perspectivas do que tem sido feito para a promoção desse setor tão importante. Eu sou sócio sênior da Pesco Economics. Durante esse projeto especificamente, eu ainda estava do outro lado do balcão, ainda trabalhava no Ministério da Economia, não na gestão desse projeto, mas na gestão de outros projetos da área de infraestrutura. Esse projeto foi contratado pela, então, Secretaria de Desenvolvimento da Infraestrutura, né, do Ministério da Economia, então Ministério da Economia, especificamente na Subsecretaria de Planejamento da Infraestrutura Subnacional, por meio de um contrato via PNUD. Aqui um rápido panorama sobre a agenda da apresentação de hoje. Eu vou falar um pouco rapidamente sobre a atuação da Pesco nesse setor, quais foram os outputs desse projeto de consultoria, a motivação e os objetivos do projeto, características gerais e premissas da ferramenta, as rotas tecnológicas, os aspectos financeiros que a gente considerou, e alguns resultados que acho que convergem um pouco com o tema de aproveitamento e recuperação energética. Então, rapidamente, para falar um pouco sobre a Pesco Economics, nós somos uma empresa com mais de 20 anos no mercado, atuamos principalmente nesses 3 grandes setores, ou seja, projeção de cenários macroeconômicos, de variáveis, como PIB, Selic, commodities, preço de commodities, né, tanto a nível nacional quanto internacional. Temos um dos economistas, que é o Elcio Takeda, um dos economistas mais premiados nessa área. A segunda é essencialmente a área que eu vou apresentar aqui hoje para vocês com mais detalhes, um dos projetos que a gente desenvolveu nessa área de estudos econômicos, onde a gente avalia não só impactos da perspectiva ex ante, né, ou seja, antes do projeto acontecer, mas também ex post, uma vez que o projeto já aconteceu, a gente quer calcular, né, estimar quantitativamente quais foram os impactos sociais, ambientais e econômicos daquele projeto. E a terceira área de atuação é a estruturação de projetos, é um pouco do que o meu colega Miqueias falou aqui. A gente, inclusive, é parceiro da Caixa em alguns dos projetos, do BNDES também, de outros entes subnacionais, na estruturação de PPPs e concessões para diversos setores de infraestrutura, tanto econômica quanto social. Eu gosto de começar pelo fim, para que, se vocês esquecerem tudo que eu falei, vocês pelo menos levam o mais importante. Então, eu deixo aqui, a primeira tela é os outputs do projeto, né? Ou seja, o que foi entregue nessa contratação do Ministério da Economia para a Pesco. Essencialmente, a gente produziu aí uma ferramenta de cálculo de pré-viabilidade financeira. Ou seja, antes da gente começar os projetos de estruturação de investimento, ou seja, aquele EVTEA, todos aqueles estudos de demanda, estudos ambientais que são custosos, é muito importante a gente saber quais projetos precisam ser priorizados. Para isso, olhando a nível nacional, à época o Ministério definiu que seria importante a gente ter uma ferramenta que pudesse olhar o país inteiro em agregações e arranjos territoriais cobrindo todo o território nacional, para ter uma noção de qual que é a viabilidade financeira, ainda de maneira paramétrica, ainda de maneira preliminar, mas que pudesse dar pistas de onde a gente poderia ter uma vocação para determinados tipos de rotas tecnológicas. E aqui eu estou falando não só de coleta, transbordo, mas também produção de CDRs e até reaproveitamento, né, valorização energética. Então, essa ferramenta foi produzida, tá aí, foi desenvolvida na base do Excel, o documento que coloca uma compilação de todas as referências que a gente utilizou, todas as entrevistas, visitas que foram feitas, também um relatório de mais de 300 páginas, está disponível. E para quem tem interesse em operar essa ferramenta dentro do seu consórcio municipal, para ter uma ideia de como que seria a pré-viabilidade da sua região, tem aí também o guia de como utilizar essa ferramenta. Tudo isso está disponível na internet, tanto no site da então Secretaria, como também no monitor de investimentos. Para quem não conhece, é só digitar lá gov.br/investimentos e no painel radar e filtrar por setor de resíduos sólidos. E aí vocês vão ver essas 3 opções para download. Eu acho que aqui ficou um pouco pequeno, mas você tem aí, então, tanto a ferramenta quanto o guia de utilização dela e o relatório completo dessa consultoria. Além disso, se você quiser uma explicação um pouco mais detalhada do que só os 20 minutos que eu tenho aqui para falar para vocês, tem o webinário de lançamento dessa plataforma, dessa ferramenta, que está no YouTube disponível também, no site no canal do MP Streaming. Você pode encontrar digitando lá metodologia de modelagem de projetos de manejo de resíduos sólidos urbanos em arranjos regionais. Então, tudo isso está disponível na internet para caso alguém tenha interesse em aprofundar os detalhes. Acho que o primeiro passo é falar um pouco sobre o que motivou, à época, o governo federal a contratar esse tipo de consultoria, trazer tantos parceiros, né, PNUD e uma própria consultoria
do viés econômico para desenvolver esse projeto. Primeiro, é importante lembrar que, do ponto de vista de escala, a maior parte dos municípios não tem demanda suficiente para viabilizar, do ponto de vista financeiro, grandes investimentos em projetos de infraestrutura isolados, né, do setor de resíduos sólidos urbanos. Essa motivação ela é aplicável para vários outros setores de infraestrutura, mas em especial para resíduos sólidos urbanos, onde a gente sabe que muitas das operações que exigem rotas mais sofisticadas do ponto de vista tecnológico envolvem também o consorciamento, né, o arranjo regional de vários municípios para poder dar viabilidade tarifária. Em segundo lugar, apenas uma parte pequena, né, dos municípios já participa de arranjos regionais, sejam consórcios, sejam associações intermunicipais, para a prestação de serviços de manejo de resíduos sólidos urbanos. Ou seja, existe uma oportunidade muito grande, olhando para aqueles municípios que ainda não têm rotas tecnológicas desenvolvidas, né, um serviço adequado, ambientalmente adequado, de manejo e gestão dos resíduos. Existe uma oportunidade de a gente mapear quais são esses municípios e oferecer projetos de investimento para esses atores. Em terceiro, a gente tem metas de longo prazo. Ao longo das palestras, tanto de hoje quanto de ontem, foram mencionadas várias delas, né? Tanto o Planares quanto a política nacional de resíduos sólidos envolvem metas de longo prazo, seja na melhoria da porcentagem de resíduos que é recuperada via reciclagem ou de energia que é recuperada também por meio de CDR ou transformação de usinas Waste to Energy. Então, a gente também tem, além dessa demanda, não só de regularizar ambientalmente aqueles municípios que ainda não estão adequados, mas também de colocar eles para dentro do que está planejado aqui nas metas de longo prazo. E para fazer uma ponte de novo aí com meus colegas estruturadores de projeto da Caixa, é muito importante a gente saber quais são os bons projetos antes da gente investir em estruturação. Projetos de estruturação de investimento em infraestrutura custam bastante dinheiro. O CAPEX e o OPEX geralmente está na ordem de centenas de milhões de reais, ou às vezes bilhões, se você considera todo o ciclo de vida do projeto. Mas só a estruturação do projeto em si já é muito custosa. Você contratar um projeto de engenharia, um EVTEA, um estudo de demanda, tudo isso envolve recursos. E da perspectiva subnacional, que você tem esses recursos ainda mais limitados, é importante você saber quais daqueles setores, quais daqueles municípios tem uma pré-viabilidade financeira antes de você contratar uma estruturação de projeto. Eu trouxe aqui esse gráfico, que é do Infrastructure and Projects Authority, do Reino Unido, que coloca essa estrutura de 3 etapas de tomada de decisão progressiva, para você evitar com que projetos avancem sem a maturidade necessária e lá na frente a gente tenha um nível alto de mortalidade de PPPs e concessões, obras paralisadas ou projetos que não entregam um retorno adequado para a sociedade. Então, eles envolvem aí uma tomada de 3 decisões, chamado Early Business Case, né, a proposta inicial de investimentos, a proposta intermediária e a proposta final. Essa proposta inicial de investimentos é o que a gente chama de pré-viabilidade. É aquilo que muitas vezes não é feito antes de contratar um estudo, uma estruturação mais cara, e resulta muitas vezes em estudos que vão ser engavetados ou vão gerar projetos que vão não ter uma viabilidade comprovada na hora de detalhar os estudos. Por isso é tão importante a gente ter ferramentas que possam avaliar ainda de maneira paramétrica, ou seja, com poucos recursos, com poucos dados, mas já te dá um cheiro, um panorama, se aquele projeto pode ser viável ou não, principalmente do ponto de vista financeiro. Então, o objetivo do projeto em si era elaborar uma metodologia para modelagem de projetos de manejo de resíduos sólidos urbanos em arranjos regionais, consórcios municipais ou blocos regionais, e rotas tecnológicas ótimas. Essas rotas tecnológicas são o que a gente pode chamar de diferentes tecnologias para fazer a coleta, o transbordo, a recuperação, o tratamento, o aproveitamento energético e a disposição final desses resíduos, considerando seus fluxos de caixa, diferentes receitas e despesas de custos relevantes. Então, o objetivo era criar essa ferramenta e, claro, propor alguns estudos de caso, alguns exercícios de diferentes arranjos municipais para demonstrar quais aqueles que teriam maior viabilidade. Algumas características gerais dessa ferramenta. Então, para começar, é uma ferramenta automatizada. Ela envolve muito menos cálculo, muito menos horas de um analista para gerar uma análise de um fluxo econômico, financeiro, porque boa parte das premissas já estão embarcadas dentro dessa ferramenta. Então, você pode simplesmente setar ou selecionar quais as rotas que você quer que seja aplicável àquele projeto, quais as premissas do ponto de vista financeiro,
e quais os municípios que vão estar agregados dentro desse consórcio, para então gerar automaticamente o cálculo dessa pré-viabilidade financeira para possíveis concessões em arranjos regionais. É uma ferramenta flexível, né, como eu mencionei, você pode alterar as diferentes rotas tecnológicas, né, os diferentes serviços que são colocados para dentro dessa concessão, e também permite você avaliar de diferentes modelos de regionalização. A gente fez 2 exercícios, um top-down, outro bottom-up. Então, o primeiro modelo de regionalização é considerando a base de regionalização do SUS, que é um modelo extensamente discutido na literatura por agregar diferentes conceitos, aí, tanto o aspecto logístico quanto de vocação econômica dos municípios e também aspectos geográficos. Então, a gente utilizou esse mesmo arranjo de agregação regionalizada do SUS para propor o que seria uma equivalente viabilidade financeira para uma concessão de resíduos sólidos nesses municípios. Ou então, a gente também colocou uma segunda opção, que é justamente avaliar a viabilidade financeira dentro daqueles consórcios que já existem, que já estão operacionais, né? Ou seja, que já tem algum arranjo aí formalizado. A ferramenta ela é auditável e atualizável, então todas as abas de cálculo, inclusive as intermediárias, são disponibilizadas, né, com as projeções de custos, receitas, e podem ser tanto auditadas, para qualquer um verificar quais são as premissas adotadas, quanto atualizadas, eventualmente, se alguém tiver, que quiser atualizar tanto as premissas econômicas quanto as tecnológicas. É uma ferramenta que foi feita com base em mais de 300 publicações acadêmicas, dezenas de visitas técnicas de casos reais de consórcios que a gente visitou para construir e coletar informações de CAPEX e OPEX, de estratégia de rota de logística para coletar esse resíduo e diversas entrevistas com os especialistas do setor. Então, é uma ferramenta bem fundamentada e ela traz, por fim, os resultados são sempre o mais conservador possível. Ou seja, qualquer ganho que você tiver na estruturação, ele só tende a melhorar a tarifa proposta pelo cálculo da nossa ferramenta. Então, a ferramenta em si, ela não considera o pagamento de qualquer tipo de aporte ou VPM. Então, ela é feita para promover a pré-viabilidade de uma concessão simples, sem qualquer tipo de pagamento do poder concedente para o parceiro privado. Então, se você encontrar a viabilidade tarifária, né, financeira, em qualquer um dos municípios que você utilizar a ferramenta, provavelmente essa viabilidade tende apenas a melhorar com o pagamento de um VPM ou de um aporte numa estrutura diferente de concessão simples, por exemplo, uma PPP. Em termos de aspectos gerais, né, e de premissas da ferramenta, a gente utilizou aqui definição de parâmetros de receita e despesa, considerando as rotas tecnológicas ótimas, e a combinação de serviços propostos para regionalização. Só resíduos domiciliares e resíduo de podas foram considerados, muito em função de os outros tipos de resíduos, né, industriais, de construção civil, dos transportes, agro-silvo-pastoris, entre outros, serem muitas vezes de responsabilidade do próprio gerador desses resíduos, e também em função da limitação dos dados para a gente poder estimar a quantidade de massa gerada em cada um desses tipos de resíduo. As rotas todas são completas, ou seja, todas as opções que a gente coloca de tecnologia disponível atendem os requisitos mínimos ambientais, e todas elas partem do pressuposto de serem obras greenfield. Você pode, então, manualmente, dependendo do caso, se já houver um aterro, se já houver uma usina, se já houver alguma infraestrutura instalada, descontar esse valor dentro do seu fluxo de CAPEX para deixar a estimativa mais real e, no caso aqui, menos conservadora. E os resultados realizados apresentam resultados aplicáveis imediatamente, tanto para consórcios que já estão operacionais, quanto para a territorialização da atenção básica do SUS. É aquilo que eu estava explicando. A gente usou essa ferramenta aplicada a tanto consórcios que já operam, quanto a um cenário onde a gente poderia fazer arranjos para todo o Brasil utilizando a mesma base do SUS. E é uma ferramenta que não adota um padrão de estrutura tarifária, ou seja, ela te dá uma tarifa única. Você pode, em cima disso, construir algum tipo de subsídio para ofertar uma tarifa social, para ter algum tipo de subsídio entre usuários, né? E aí permitir uma estrutura de cobrança progressiva, cobrando mais de quem pode pagar mais. Esse é um rápido exemplo de o que são as rotas tecnológicas consideradas. Eu acho que muitos de vocês aqui já devem ser bem familiares com esse tipo de linguagem, mas é sempre bom lembrar. A gente tem coleta de resíduos recicláveis, resíduos mistos, orgânicos, e dependendo do nível de tecnologia utilizado para fazer a coleta e gestão desses resíduos, você pode chegar a diferentes destinos, a diferentes caixinhas, né? Então,
talvez o nível mais completo seria onde você tem a triagem e a reciclagem desses materiais, já coletados de maneira, né, separada. Dos resíduos mistos, você pode ter o tratamento mecânico ou mecânico-biológico, levando para ou uma criação de combustível derivado do resíduo, a reciclagem daqueles que são recicláveis, ou entrega para os rejeitos que vão depois para o transbordo, seguiram para o aterro. E dos orgânicos, você pode ter a compostagem, que vai gerar tanto o composto quanto o rejeito, ou então ter uma biodigestão anaeróbia, que vai gerar o biogás, que pode ser utilizado tanto na produção de biometano, quanto na própria recuperação energética. Então aqui, basicamente te dá uma opção de um cardápio de tecnologias que pode ser utilizado dentro dessa estimativa de pré-viabilidade financeira. A gente transformou essas possibilidades em 5 cenários, que depois se desdobraram em 8 cenários, fazendo pequenas variações entre que tipo de tecnologia entra ou não naquele arranjo. Então a gente começa do nível 1, onde é a rota tecnológica mais simples, ambientalmente adequada, que você tem a coleta, né, tanto dos mistos recicláveis, o transbordo, a triagem e o aterro sanitário. Esse seria o passo mais simples, mas ainda assim adequado com as normas de longo prazo do setor. E aí você pode ter diferentes combinações até chegar a um nível mais sofisticado, onde você tem incineração, tratamento mecânico-biológico e a recuperação energética. Então, para fechar, eu trouxe algumas telas aqui de como que a ferramenta se comporta, né? Você tem, então, aí o painel principal, onde você vai ter tanto a estrutura dos municípios dentro daquele consórcio. Isso é uma tela do consórcio do SINV, né? Consórcio Intermunicipal do Médio Vale do Itajaí, colocando ali onde você pode selecionar a rota tecnológica e o cálculo de tarifa, incluindo aí as variáveis de CAPEX e OPEX, que são todas mostradas aí, não só de maneira das premissas que são utilizadas do ponto de vista tributário, de fluxo de caixa, de formação do capital, de recuperação do investimento, mas também os resultados em termos de projeção de CAPEX e OPEX em função de todo o fluxo de massa que é gerado dentro daquele consórcio. Então a gente tem uma estimativa de quanto de resíduo que é gerado e o custo que seria necessário para você fazer a aplicação da rota selecionada, a rota tecnológica selecionada, e com base nisso a gente estima uma tarifa. Essa tarifa é comparada com o poder de disposição a pagar das pessoas, ou a capacidade de pagamento, que é estimada em torno de 3% da renda média da população. Se essa tarifa é abaixo dessa capacidade de pagamento, significa que, ok, o projeto foi aprovado, ele, do ponto de vista de pré-viabilidade, ele passou no primeiro filtro. Ele estaria apto para seguir para uma estruturação, para um detalhamento mais profundo dessa modelagem, tanto de engenharia quanto econômica. Aqui mais algumas premissas. Você consegue estimar também o retorno sobre investimento, né? Indicadores como ROI, ROIC, o custo de capital e as premissas que são colocadas aí para a formação dessa tarifa. Para fechar, eu trouxe, já puxando um pouco os resultados que a gente conseguiu produzir, especificamente para rotas que incluem recuperação energética, levando em consideração, então, esse nível de 3% do comprometimento da renda, como a nossa linha de corte, mostrar, então, que tipo de rotas, dentro das 2 simulações que foram feitas, geraram viabilidade ou pré-viabilidade financeira, né? Então, a rota 3B é aquela que inclui tratamento mecanizado e produção de CDR. No primeiro exercício, onde a gente pega só os municípios que já atuam em consórcio, a gente encontrou que dentro desse pool de municípios, a gente teria em torno de 56% dos municípios que passariam nesse teste de pré-viabilidade financeira, ou seja, eles teriam capacidade de pagamento para implantar esse tipo de tecnologia. Quando a gente pega a amostra nacional utilizando a territorialização do SUS, a gente chega a um número parecido, né? Em torno de 54% dos municípios teriam condições financeiras e de demanda para justificar esse tipo de projeto. A rota 5A, que já inclui a queima, né, o mass burning, que poderia ser revertido 100% para recuperação energética, a gente, por ser uma rota tecnológica um pouco mais cara, que exige também uma densidade populacional maior, o número é um pouco menor, a gente chegou em torno de 10% dos municípios, ainda assim teriam a pré-viabilidade garantida, numa estimativa conservadora de que seria possível instalar esse tipo de rota tecnológica. E por último, a rota 5B, que é onde você tem não só o tratamento mecânico-biológico, mas a produção também de bio-CDR, né? Tendo aí uma viabilidade de em torno de
19%, 17%, dependendo do tipo de arranjo que é feito nos consórcios. Eu deixo o convite para quem tiver interesse de conhecer um pouco mais dos outros produtos, outros estudos que a gente faz na Pesco. Aqui está o nosso contato. Vocês vão ser bem-vindos para tomar um café com a gente ou lá em São Paulo ou aqui em Brasília também. Obrigado, boa tarde.